o título é esse, basicamente. Se você não quiser virar gestor e quiser continuar na carreira técnica, eu quero aqui apresentar uma possibilidade de outro caminho. Bom, e quem sou eu? Para eu falar sobre isso, eu quero me colocar um pouco como o exemplo disso e falar um pouco da minha trajetória. Eu trabalho como engenheiro de software desde 1998. Aquilo ali é uma foto da minha carteira de trabalho, a primeira vez que ela foi assinada para eu trabalhar programando numa empresa de ponto e acesso. Foi dia 6 de março de 1998. Eu moro no Rio de Janeiro, a cidade mais bonita do mundo, que me desculpe os conterrâneos aqui. E sou pai dessas duas crianças aqui. Além de programador, teve uma época que eu abri uma lan house, então eu já fui microempresário. Isso foi entre 2002 e 2004. Então eu já experimentei um pouco do que é ter uma empresa, do que é ter funcionário, o que é pagar conta, o que é cuidar de aluguel de espaço, fazer trabalho administrativo, contratar, demitir, quando a empresa é tua, que é pior ainda. E também tive uma software house nesse mesmo período. Então eu era muito novo, comecei a trabalhar muito jovem, e no começo você não é casado, não tem filho, não tem nada, então você se lança nas aventuras da vida para poder aprender e quebrar a cabeça. E se eu estou aqui hoje, obviamente, é porque nada disso deu certo. Senão, não estaria aqui falando essa história para vocês. Bom, eu voltei para o mercado de trabalho em 2004, 2003 para 2004, e de lá para cá, basicamente, eu trabalhei com tudo quanto é tipo de linguagem de programação que vocês possam imaginar. De VB, Delphi, a Code Fusion, Perl, PHP, ASP.3, C Sharp, Java, Ruby, Python, e o que tem de novo para agora, que é JavaScript com Node, Elixir e outras linguagens mais modernas. E no meu último ano, 2007 para 2008, eu trabalhei como gestor. Um ano inteiro, do início do ano até o final do ano, estava responsável por 2 times, um que ficava no Rio de Janeiro e outro em Porto Alegre, na outra empresa que eu trabalhava. Então, recentemente, eu também tive uma nova experiência. Eu tinha tido uma experiência na minha empresa, que era minha, em 2 empresas, e depois tive uma experiência sendo funcionário de uma empresa. E aí eu vim parar na OLX. Quando eu vim para a OLX, eu deixei de ser gestor e voltei a ser contribuidor individual, o famoso desenvolvedor engenheiro de software. E a OLX é uma empresa que você já conhece, está no Rio e São Paulo, uma empresa muito legal, uma empresa jovem, mas ao mesmo tempo séria, e que é uma empresa que vocês sabem que impacta a sociedade. Acho que todo mundo... Alguém que não conhece a OLX? Acho que não, né? Quem é que já vendeu alguma coisa na OLX? Pô, isso é legal. Comprou. Legal. E a OLX ela é uma empresa mundial, né? Mas aqui no Brasil, a gente tem volumes muito grandes, de mais de 3 milhões de anúncios por mês, 500 mil anúncios entram por dia na nossa plataforma, 65% dos itens anunciados são vendidos na primeira semana. Enfim, a gente tem números impressionantes. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que aproximadamente 10 celulares são vendidos por minuto na nossa plataforma. Então, durante essa palestra aqui, mais ou menos uns 400 celulares vão ter sido vendidos pela OLX, o que é um número muito impressionante. Bom, mas vamos para o assunto que interessa. Se eu quiser virar gerente, e aí? Né? Então, eu quero deixar claro que isso aqui não é uma briga entre desenvolvedor e gerente. Eu não vim aqui falar mal de gerente. Se você esperou eu vim aqui para falar mal de gerente, você vai se frustrar, porque eu não quero falar isso. O que eu quero dizer é que a tua carreira como desenvolvedor, ela tem um espaço para evoluir e talvez tenha muito espaço para evoluir. Se eu estou há mais de 20 anos trabalhando como desenvolvedor, eu não sei se tem alguém aqui que está há mais de 20 anos trabalhando desenvolvendo. Mas se você tiver, você pode continuar, que tem espaço. E se você não está e quer continuar, tem espaço para continuar. Bom, vamos falar um pouco da evolução do desenvolvedor. Então, você está lá, você é desenvolvedor, com seus 5, 10 anos de experiência, ou talvez um pouco menos, ou vai passando de 10, e de repente você recebe aquela proposta para você virar gerente. Até aí não tem problema nenhum. Por quê? Isso vai muito da aptidão de cada pessoa.
se você está interessado por aquilo, se você acha que tem aptidão ou não, se você quer tentar, mas não como uma forma de a única opção para você. E às vezes você se sente embaraçado por aquilo ali. Eu conheço história de amigos que falam, pô, mas eu não queria, né? Alguém falou aqui que foi obrigado, meio que foi empurrado e atochado. Não, essa é a tua opção, tu vai para cá ou não tem mais o que tu fazer, né? Quando o Bruno estava conversando aqui. De repente você só quer voltar lá e ser desenvolvedor, né? E ficar ali de boa. Mas você quer o dinheiro também, né? Você quer a graninha, você quer ganhar bem, você quer ganhar melhor. Você não quer chegar num momento onde você, pô, mas peraí, o meu teto é aqui, ou eu viro gestor, acabou para mim, né? E eu conheço milhões de histórias parecidas com isso. E o objetivo aqui é deixar claro que existem dois caminhos. Ou você pode, em algum momento, decidir virar manager ou continuar como software engineer, e nenhum dos dois caminhos é errado. A questão aqui muitos anos atrás, historicamente, como o Brasil sempre foi mais atrasado que o resto do mundo, a gente vai demorando a fazer as coisas que as empresas de fora faziam, né? E na maioria das empresas brasileiras, não existia, como ele mencionou aqui, uma carreira em Y. Uma forma de você continuar como um contribuidor individual, conseguindo ter acesso às mesmas remunerações, bonificações, benefícios, de como você pode ter numa carreira de gestão. E isso sempre foi muito comum. Fora do Brasil, já há algum tempo, essas opções estão disponíveis. Tanto que muitas pessoas que eu conheço saíram do Brasil para poder, na expectativa de, não só porque eu quero ir embora do Brasil, porque eu não gosto mais daqui, ou etc., ou qualquer motivo pessoal, mas também por questão de evolução de carreira. E aí eu trago um diagrama aqui que é só de exemplo de empresas de fora que montam uma carreira em Y. Aqui, esses nomes que vocês veem do lado verdinho são apenas exemplos. Por quê? Na nossa carreira de desenvolvedor, esse lado verde do Y, né, que está um Y de cabeça para baixo aí nesse desenho, mas deu para perceber como funciona, ele não é muito bem definido como o outro lado, azul de gestão. É uma coisa que a nossa indústria está tentando descobrir como dar esses nomes para os níveis que se equivalem aos níveis de gestão em termos de contribuidor individual. E aí, tá bom, mas quem são essas pessoas que estão no nível verdinho do Y, que teriam como ter uma equivalência a quem está do lado de gestão? Porque a carreira de gestão, todo mundo já conhece. Seja empresa de tecnologia, seja empresa de varejo, seja empresa do que for. Você tem gerentes, diretores, vice-presidente e etc. Do lado verdinho dos desenvolvedores, a gente não tem muito uma referência de carreira e a indústria está tentando montar. O que eu chamo do pessoal do lado verde, né? Quem é o verde? O verde é o Yoda. Não tem nada a ver com a cor, né? Mas por que eu uso a figura do Yoda aqui? São pessoas experientes, com conhecimento, que trabalham, têm qualificação, mas elas não ficam só no dia a dia das batalhas, o tempo inteiro, né? Elas têm que fazer muito mais além. Se você vê no Star Wars, o Yoda ele não está em todas as brigas. Mas quando tem que enfrentar o Code Doku, ele está lá. Ele que vai para a porrada, ele que vai bater de frente para o cara. Então, são pessoas que elas têm um skill técnico, elas contribuem com o código também do dia a dia, mas são pessoas que também elas fazem outras coisas. Por exemplo, tentar impedir que os Anakins da vida façam merda. E ajudar eles, e treinar eles, e fazer com que eles fiquem melhores, para eles não cometerem determinados erros que quem é mais experiente, de quem tem mais bagagem, de quem já trabalha mais tempo, já passou por determinados problemas e quer ajudar essas pessoas. Aí tem aquelas pessoas que dizem assim, não, mas eu vou virar gerente e vou continuar programando. Aí quem conta? Eu conto ou vocês contam? Quem é gerente aqui? Levanta a mão agora, todos os gerentes. Quem é o gerente que está programando aí todo dia? Pra caramba. Alguém? Está programando lá, codando. Eu gosto de dizer o seguinte, se tu está numa startup, beleza,
Tu vai ser gerente, tu vai programar, tu vai comprar papel higiênico, tu vai trocar cartucho de impressora, você vai fazer tudo. Mas se você tem uma empresa mais estruturada, média e grande, se tu está codando, tu está deixando de fazer alguma coisa. Tu está deixando de fazer o one-on-one, tu está deixando de fazer alinhamento com o product manager, tu está deixando de fazer alinhamento com a diretoria, você está deixando de organizar alguma coisa do time, você está deixando de fazer alinhamento com outros times. Não é possível que está sobrando tanto tempo assim para você codar. Ou tua empresa é muito molezinha e não tem trabalho. Né? Geralmente é isso. E quem é gerente aqui sabe que é verdade isso. Não tem tempo para ficar codando o dia inteiro. Bom, mas então se você gosta muito de codar e gosta de ser contribuidor individual, qual é o caminho, né, das pedras para esse negócio? E aí agora eu vou dar uma visão muito pessoal sobre o assunto. Né? Você tem esse caminho. Então, como é que se siga esse caminho? Eu vou falar muito por mim, da minha experiência, né? E quando você olha esse caminho, você vai assim, pô, mas tá bom, você vai me dar uma dica aqui de como você usou para a sua vida, para a sua carreira, tentar trilhar esse caminho, mas, pô, e se nas empresas não tiver isso? Né? E aí eu vou contar uma história minha para vocês recente. Eu entrei na OLX Brasil, foi em fevereiro do ano passado. E, nesse momento, eu estava na dúvida se eu saía do Brasil ou se eu ficava no Brasil. E aí eu estava fazendo processo seletivo para algumas empresas, fiz um processo seletivo para uma empresa em São Francisco, uma empresa em Berlim, empresas no Brasil. E eu passei no processo seletivo na empresa em Berlim, que um amigo meu trabalha lá, e numa empresa em São Francisco que eu não conhecia ninguém. E eu estava nesse processo no OLX Brasil. Eita, agora foi. Agora não, peraí. Foi. Calma. Foi. Deixa eu ficar mexendo aqui para não parar. E a OLX Brasil, assim, eu estou usando como exemplo porque é uma das empresas que eu conheço, não é só porque eu trabalho lá. Ela tem uma carreira em Y estruturada no RH, direitinho. O Y até o finalzinho, apenas abaixo do C-Level. Então, foi me apresentado pela empresa uma oportunidade. Não, você não precisa ir embora do Brasil. Você tem uma empresa aqui, grande, que usa tecnologia de ponta e que tem oportunidade de carreira em Y. Até o final. Não é o Y... Como é que você chamou? Carreira I, né? Separa no meio. E nem o Y com um pedaço cortado, né? Podado ali. Pô, eu falei, pô, que legal, que interessante. Tem oportunidade, né? E, eventualmente, outras empresas vão vendo isso e vão fazendo também. Outras empresas devem ter. Eu vou falar do exemplo que eu conheço, que é o meu exemplo. Né? Então, tem possibilidade. E aí, a dica que eu dou para as pessoas é o seguinte, não dá para dar muita dica, né? Mas eu digo para todo mundo o seguinte, lê esses 3 livros. Vai ter 50, 100 livros para ler, mas eu falo assim, se você nunca leu, lê. Né? O The Pragmatic Programmer é um livro que eu considero obrigatório para todo desenvolvedor de software. E aí, quando você lê o título, você pensa, não, é um monte de código, né? Um monte de ferramenta, e não é. Esse livro ele te ensina soft skills para você, no seu dia a dia, de como escolher bem ferramentas, como escolher bem o que fazer, como convencer pessoas das suas ideias que você tem de implementações, coisas que você não deveria fazer quando você desenvolve alguns sistemas, é muito importante. É do ponto de vista do programador mesmo. Como você agir, se comportar na escolha de ferramentas, na escolha do que fazer, quando você tem uma ideia, quer que as pessoas comprem a sua ideia, é muito interessante. O The Mythical Man Month, que é clássico também, para você entender engenharia de software, como funcionam times, como funcionam prazos, que não existe solução mágica para tudo. Então, é um livro obrigatório. E, por último, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você é um desenvolvedor que quer permanecer na carreira Y por um longo tempo, você precisa saber lidar com pessoas. O nosso trabalho, ele não é somente desenvolver código. A gente precisa conversar com pessoas, alinhar com pessoas, trabalhar em equipe, fazer várias coisas que a gente precisa desenvolver essa relação interpessoal. Não dá para botar o dia inteiro, todos os dias, segunda a sexta, meter um fone de ouvido e falar assim, olha, eu vou ficar aqui no meu código, vou abrir meu editor, vou ficar codando, ouvindo meu heavy metal e chegar no fim do dia e ir embora. Não funciona assim.
a gente ainda tem um pouco disso, como se o trabalho fosse individual e não coletivo. Né? Claro, existem momentos de foco, onde você precisa de um pouco de isolamento para focar e resolver um problema. Mas o próprio livro do The Mythical Man Monk vai falar que a maioria dos problemas de software é um problema de pessoas. É um problema das pessoas se juntarem para trabalhar e fazer a coisa acontecer, e se organizar, e se combinar, e trabalhar junto. Então, é importante que a gente não aprenda só a fazer código bem, a gente aprenda a trabalhar bem em equipe, com outras pessoas, estimar um projeto, poder negociar, poder conversar, poder entender o lado das outras pessoas que estão envolvidas no processo. E isso faz toda a diferença. E desenvolver esses software skills, né? Soft skills, né? Liderança, teamwork, comunicação, ser um resolvedor de problemas. Né? Nós somos resolvedores de problemas, nós não somos codificadores. Né? Muitos problemas a gente pode resolver sem escrever uma linha de código, usando ferramentas prontas. Tem um blog post clássico que eu lembrei agora, senão eu teria colocado no slide, que ele fala o Taco Bell Programming. Né? Que ele fala que muitas das coisas que a gente poderia resolver, você vai montando como se fosse um Taco Bell. Você vai pegando itens prontos, vai juntando e resolve um problema. Por exemplo, eu quero pegar esse arquivo, uma tabela do banco de dados que tem 100 registros e pegar cada registro, pegar uma coluna e usar de ID para fazer uma chamada HTTP. Cara, você consegue usar um comando de dump, depois fazer um bashzinho que itere esse arquivo, usa um Xargs, faz em paralelo e faz as chamadas HTTP. Você não precisou fazer um código Python, um código Ruby, fazer um sistema que você vai deployar na AWS e fazer uma mega arquitetura para fazer isso. E esse post exemplifica muito isso. Então, a gente tem que ser resolvedor de problema. Qualquer problema que seja, a gente tem que aprender a resolver da melhor forma possível. E desenvolver os skills interpessoais. Né? A gente precisa saber lidar com pessoas. Quando você entra na carreira em Y, como contribuidor individual, você não é chefe de pessoas, mas você lidera elas pelo exemplo, pela qualidade do trabalho que você realiza, por como você se comporta nos momentos de pressão, como é que você lida com situações difíceis, onde você precisa abrir mão de uma solução talvez mais bonita para uma solução pragmática, que resolve o problema mais rápido, entrega valor. Então, todas essas coisas não são a capacidade que a gente tem de escrever um bom algoritmo, ou um código limpo necessariamente, ou fazer a melhor arquitetura do mundo, mas são coisas que são as nossas habilidades intelectuais e emocionais de poder tomar boas decisões, e decisões que têm ganhos e perdas. Outra coisa também, vocês já estão aqui, mas eu falo para todo mundo, participe das conferências. Conheça pessoas para você ver visões diferentes. E também, façam palestras. Tem muitas conferências que tem Lightning Talks. Eu estou falando aqui para vocês, mas há 10 anos atrás, eu era extremamente tímido para falar em público. Eu não conseguia chegar e fazer uma palestra para 5 pessoas. Eu ficava muito nervoso, muito desconfortável. E aí eu parei e pensei assim, eu faço um bom trabalho, eu sei a qualidade do meu trabalho. Eu tenho que arrumar um jeito de eu mostrar o meu trabalho. E aí, quando eu digo mostrar o trabalho, não é um marketing pessoal barato. É mostrar o trabalho que você faz para as pessoas. Uma das formas, dentre outras que eu vou mostrar aqui, é você preparar um talk, nem que seja para fazer dentro da tua empresa, e apresentar para as pessoas o que você fez. Olha o que eu fiz. Eu fiz isso, desenvolvi isso, foram esses os problemas, esses os aprendizados, e esse é o resultado. E aí as pessoas conseguem ver aquilo que você fez. E quando foi você mesmo que fez, você sabe falar isso, é só questão de organizar. Então, eu tive que vencer esse bloqueio e consegui vencer esse bloqueio. Escreva em blogs. Tenha um blog para você, se você puder. Escreva sobre o que você faz. E se você não quiser ter um blog, ou se a sua empresa tem um blog, por exemplo, a OLX tem um blog, escreve no blog da empresa. Tem um GitHub ou um GitLab, o que você quiser. Escreva código open source, contribua com projetos open source. Quando você contribui com um projeto open source, as pessoas veem o seu código. Quando você pensou numa ideia, criou alguma coisa e publicou o código, as pessoas vão ver o seu código.
E isso tudo vai te gerar o quê? Reputação. As pessoas vão conhecer teu trabalho através de palestras, através de código open source, através, às vezes, até de uma pessoa que você ajudou, que você nem conhecia. E aí você vai criando isso. Isso é muito importante, o seu track record, né? Isso são minhas dicas para as pessoas. Não são muitas, são poucas, porque senão fica muita coisa. E o que as empresas esperam desse contribuidor individual, né? Tem um lado do que eu acredito que vocês deveriam fazer, que estão pensando nisso, e o que as empresas esperam quando elas olham para isso aqui, né? Como eu disse anteriormente, elas não esperam apenas alguém que vai sentar e vai escrever um bom código, que performa bem, que está limpo, com uma boa arquitetura. Isso é esperado de todo mundo, né? A não ser de quem está começando a carreira ainda, aí realmente é uma coisa que as pessoas vão evoluindo. Eu costumo dizer que quando você está num nível de contribuidor individual mais alto, o que o teu empregador procura, o teu chefe, né, a tua empresa? Eles querem pessoas que eles possam confiar. Que quando der um problema sério, você vai estar lá e você tem capacidade de resolver. Isso demonstra que você é uma pessoa que pode agregar valor para a empresa. Então, eles querem alguém que, pode confiar. Olha, se fulano ou fulana estiver aqui, disponível, né, quando der um problema sério, quando a gente tiver alguma coisa difícil para resolver, decidir, pensar num problema maior, essa pessoa tem competência, tem skill, tem disponibilidade e engajamento para resolver e a gente pode contar com ela. Outra coisa que é muito esperado é treinar pessoas, fazer pessoas evoluírem. Um impacto que a gente pode causar fazendo 4, 5, 10, 20 pessoas crescerem de nível é muito maior do que o nosso código do dia a dia. Porque a gente tem uma capacidade de throughput de horas de codificação. Então, se você é um excelente codador, escreve um código maravilhoso, performático, bom, de qualidade, limpo, e você fica 8 horas codando por dia, você alcançou seu limite. Se você fizer 20 pessoas crescerem, melhorarem, escreverem código bom, limpo, performático e aprenderem mais de outros temas da computação e você conseguir melhorar o nível delas, você aumentou o seu valor exponencialmente para a empresa. E a empresa olha isso, né? O como você está conseguindo ser um agente de fazer outras pessoas serem melhores. E esse é o teu valor, né? Fazer outras pessoas também serem melhores e elevarem de nível e codificarem melhor e serem mais responsáveis e estarem mais sendo protagonistas em alguns projetos e algumas iniciativas. E também a empresa espera que você também pense estrategicamente. E aí, quando eu digo estrategicamente, as decisões que você está tomando, como é que elas ajudam a empresa em médio e longo prazo? Qual é o impacto das decisões que você está tendo hoje daqui a 1, 2, 3 anos? Como é que você ajuda a empresa a pensar nos problemas macro que a empresa tem? Como é que você ajuda de N formas as coisas evoluírem, não só dentro da onde você está, do seu micromundo, mas de uma forma mais ampla? Então, isso tudo é algo que a empresa espera dessas pessoas. Porque se não esperar nada diferente, não faz sentido ter a carreira em Y, né? Se forem as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, fica meio que irrelevante. Por último, seja um resolvedor de problemas. A empresa espera isso, né? Tem gente que fala assim, mas agora que eu estava tranquilo aqui num projeto limpinho, tudo direitinho, greenfield, codando, meu chefe me pediu para eu entrar naquele projeto que está tudo quebrando, incidente acontecendo, o código que ninguém sabe onde está, tudo bagunçado e tudo arrebentado. Mas é para isso que ele escolheu você. É porque ele sabe que você tem capacidade de fazer isso. Ele sabe que você tem experiência, sabe resolver aquilo ali, e ele vai te botar ali, mesmo que você nunca viu aquilo ali na vida, ele sabe que você vai se virar, vai aprender o que tiver que aprender, e vai resolver aquele problema, e vai repassar conhecimento para quem ficar, e depois vai deixar aquele grupo de pessoas fazendo aquilo ali, e seguindo e tocando a vida. Então, pessoal, o recado é esse. Eu espero que tenha agregado. Eu não sei quanto tempo eu tenho de pergunta, mas eu quis tentar não me estender muito. Tem tempo? Tem? Então,
Então, eu vou deixar um tempo aqui. Me perguntem o que vocês quiserem. Obrigado pela atenção de vocês. Pode perguntar da OLX o que eu puder e souber responder, eu vou responder. Pode perguntar da minha carreira. Eu estou aqui para ouvir o que cada um tiver de dúvida aí a respeito do assunto. Obrigado. Não tem. Só tem esse aqui. Ah, tem esse aqui. Pessoal, perguntas? Lá atrás. Ah, tem uma... Desculpa, tem bem aqui na frente. A minha dúvida é, você está codando ainda? Tô, pra caramba. E ai de mim se não. Meu time tá tudo ali, ó. Eu imagino muito o trabalho de um desenvolvedor, um contribuidor individual desse nível, se estendendo a várias equipes, vários times, vários squads. Só que normalmente a priorização, a divisão do trabalho é feita por equipe, por squad. Como que você faz para priorizar o seu trabalho e se inserir nisso? Ótima pergunta. Bom, a OLX, que é a empresa que eu trabalho, né, e obviamente eu vou falar muito da OLX aqui, a gente entende que o desenvolvedor, seja ele o nível que seja, é muito importante ele esteja inserido em um time para ele poder entender um contexto, as dores do dia a dia e resolver aqueles problemas. Mas é esperado também que você, como contribuidor individual mais sênior, conforme você vai ficando mais sênior, também consiga se colocar e se envolver em outras iniciativas da empresa que resolvam problemas que não sejam só do seu time. Então, assim, eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu preciso, de alguma forma, dividir o meu tempo, e isso é uma coisa que eu me cobro muitas vezes quando eu estou muito imerso numa coisa só e estou deixando de dar atenção a outras iniciativas que eu tenho dentro da empresa. Dividir esse tempo é um desafio, mas no modelo que a gente trabalha, e eu gosto desse modelo, você está inserido e envolvido com as entregas de algum time. E isso faz com que você... eu já vi outros modelos em outras empresas onde tinha o famoso arquiteto de software, né, que ficava ali separado, não se envolve com o problema no dia a dia, não entrega software em produção e meio que diz o que as pessoas vão fazer. Esse modelo acabou, que bom, né, poucos lugares têm esse modelo, porque quem está distante do que está acontecendo, é muito difícil você chegar e falar alguma coisa que você não sabe. Então, a gente tem esse modelo onde você está inserido num time, você eventualmente pode trocar de time, tem vários times lá na empresa, para você conhecer mais coisas, mas é importante que você tente ajudar outros times, ajudar outras iniciativas, se envolver em outras coisas que possam ajudar a empresa de outras formas. Boa, Emerson, tudo bom? Seguinte, tu falou que antes de ir para o OLX, tu estava exercendo um cargo de gestor, não é isso? Minha pergunta é, por quê? Se é que tu era codificador, passou a ser gestor e agora voltou a ser codificador. Tá, eu consigo responder bem essa pergunta. Bom, isso tem a ver com questões pessoais e profissionais. No final de 2016, eu também pensei em sair do Brasil, se eu saio, se eu não saio, e eu estava com um filho para nascer. E aí eu meio que fiquei naquela, né? Filho para nascer, e eu quase fui para o OLX nessa época. Eu não fui porque meu filho ia nascer, aí eu não queria trocar de empresa com o filho nascendo, e isso também fez com que eu não quisesse ir para fora. E aí, pô, filho nascendo, aí eu meio que recebi uma oportunidade, porque lá onde eu trabalhava, para você ganhar mais, você tinha que mudar. Aí eu fiz uma escolha, eu falei, vou experimentar. Se eu achar que não é o que eu quero, eu volto. Eu nunca tive medo disso, né? E assim, o resultado disso eu até posso falar. Tinha um time no Rio de Janeiro, um time em Porto Alegre, na outra empresa que eu trabalhava. Todo mundo estava muito feliz, menos eu. Né? Também muito por conta do modelo da empresa e não por conta do papel, né? Seria uma longa história, mas... e aí eu meio que estava decidido que eu ia sair da empresa que eu estava, não porque eu estava chateado ou triste com alguém, mas eu achava que era um momento de mudar, eu já estava
demorando muito. E aí surgiu essa possibilidade na OLX. Eu falei, pô, é isso que eu quero, eu estou afim, eu quero continuar sendo contribuidor individual, posso mudar de ideia daqui a algum tempo. Por isso que eu deixei claro que aqui no objetivo não é falar mal de ser gerente e falar que ser dev é melhor que ser gerente, não é isso. É dizer que existem 2 caminhos, e isso é uma escolha. É uma escolha de cada pessoa, o que ela quer fazer. Se amanhã ou depois eu achar, bom, legal, gosto ainda, mas agora eu quero voltar a ser gestor, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Mas deixando claro que não precisa ser uma coisa que alguém te force a ser, ou você veja que não tem caminho. Assim, eu vou até falar aqui, se alguém aqui é dev e não está conseguindo subir porque tem que ser gerente, a gente tem vaga pra caramba na OLX. Lá tem oportunidade para crescer pra caramba, né? Então, é meio por aí, entendeu? Eu quis fazer essa experiência novamente, porque eu já tinha tido uma empresa. Não foi ruim a experiência em si, mas eu não estava feliz com isso e resolvi voltar a ser desenvolvedor, mas o dia de amanhã ninguém sabe. Oh, Emerson, eu vou tentar sintetizar. Primeiro, eu sou do time dos que sou a favor da carreira em Y. Mas existe em muitas empresas uma percepção de que por que eu vou pagar a mais por um cara que é um desenvolvedor e por que não é melhor eu pagar mais por um gestor ou ainda mais? Para que ter uma carreira em Y? Vale a pena? Porque do ponto de vista pessoal, falar, pô, eu gosto de codar. Então, se tiver carreira em Y, eu fico. Se não tiver carreira em Y, eu vazo, né? Agora, para um pouquinho e se ponha no lugar do dono da empresa. Ele deve estar pensando, falar, crio a carreira em Y, não na OLX, que né? Mas em outros lugares existia essa dificuldade. Então, assim, o que você falaria numa empresa que não tem, que fala, olha, crie a carreira em Y, porque claramente as vantagens são essas. Talvez você, gestor, não esteja enxergando, mas olha que fantástico que é por causa disso, disso, disso. Sim, eu confesso que é muito difícil. A história da OLX foi uma mudança que partiu do nosso CTO, junto com algumas pessoas que trabalhavam junto com ele, que acreditavam que esse é um modelo de uma empresa de tecnologia de sucesso. Então, assim, se você está numa empresa que o seu CTO não acredita nisso, eu considero muito difícil fazer essa mudança. Porque envolve RH, envolve planos de cargos e salários, e faixas salariais, e bônus e benefícios, envolve um monte de coisa. Então, se você tem acesso ao seu CTO e uma abertura para conversar sobre o assunto, acho que vale a pena introduzir o assunto. Mas, se essa pessoa não for uma pessoa adepta dessa ideia, é um movimento muito difícil. Não é simples. Porque essa pessoa é a pessoa que vai movimentar tudo para acontecer, né? Porque não adianta, por exemplo, fazer como muitas empresas que têm uma carreira Y de boca, ou meio fingida, onde a pessoa é gerente, mas é um gerente só porque tem que ganhar mais, mas continua codando, que é um puxadinho, né? Um jeito de dar um cambalacho ali para fazer. O que funciona, na minha opinião, é fazer direito, oficial, estruturado, é assim, é Y mesmo, e é assim que funciona. Mas acho que você vai ter que, de alguma forma, ter acesso às pessoas que têm o poder da decisão. Principalmente o CTO, o diretor de tecnologia, se for uma empresa que não tem o CTO como um cargo dentro da empresa, mas tem que ter acesso a essa pessoa, tem que conversar com essa pessoa, tem que mostrar modelos de sucesso de empresas que fazem isso, empresas de tecnologias que são bem-sucedidas fazendo esse modelo. Não é simples mudar uma empresa que já está construída numa estrutura como essa. Na OLX não foi fácil, mas aconteceu e está funcionando muito bem hoje. Tem mais tempinho aí para algumas perguntas, tá, pessoal? Valeu, Emerson, obrigadão, hein? Cara, a pergunta é bem simples. Naquele organograma lá, em que posição que você tá lá, em qual... Então, aquele organograma não é da OLX, é fictício. Ah, entendi. Eu peguei na internet. Mas, assim, tentando responder a sua pergunta, a gente tem alguns níveis e eu estou posicionado bem lá em cima no Y, mas ainda tem nível para subir. Legal. E, não sei, tentando fazer um paralelo entre a OLX e aquele desenho,
como que vocês conseguem medir ou mapear quando alguém vai do principal e ele se vira o senior principal? Como que vocês estão fazendo esse nivelamento? A empresa começou a fazer um trabalho de definir quais são os tech skills esperados dos profissionais e está sendo feito um trabalho de core skills também. Lembra que eu falei dos outros skills sem ser skills técnicos? Né? Então, os skills core, eles valem para toda empresa, independente se é tech, se é produto, se é RH, que são, né, core skills. E os tech skills, aí eu vou falar da área de tecnologia, das outras áreas eu não sei, a gente começou a estruturar também o que é esperado de cada competência, né? Por exemplo, fundamentos de computação, arquitetura de software, design, enfim, carreira, do track record, experiência. A gente fez um negócio lá, um bem bolado, organizado, se juntou-se grupos para poder ver o que a gente espera tecnicamente, mas não é só tecnicamente, né? Isso aí daria conversa de horas. Então tem uma parte técnica e tem uma parte de comportamental, né? Que são valores, atitude, as coisas que você faz, como você se relaciona com pessoas, comunicação, enfim, tomada de decisão, aguentar pressão e todas as outras coisas. Tem mais espaço? Mais umazinha aqui, Emerson. Primeiro, parabéns pela talk, foi bem clara a sua talk, parabéns. Muitas vezes, quando a empresa não tem carreira Y, o desenvolvedor ele chega ali no topo do que ele poderia alcançar e a empresa acaba empurrando ele um pouco para a gestão. E o que ela consegue fazer é perder um bom técnico porque talvez ele tenha se deparado com algumas skills de pessoas que ele não teria, ou de comunicação, de processo. Com a tua experiência de indo e voltado e tendo lidado com vários gestores, o quanto você pode dizer assim que é importante, em termos de porcentagem talvez, de ter a skill técnica com o gestor, por exemplo, e a skill de pessoas, o quanto isso é medido? Porque muitos acham que só tecnicamente resolveria. Ótima pergunta para encerrar. O fato de eu ter tido 2 empresas, quando eu era muito novo, e passado pelos problemas, e ter tido a experiência que eu tive como gestor, me ajudou em muitas coisas de lidar com pessoas. E também me ajudou a entender o outro lado, né? O lado de quem está esperando uma entrega, de quem está esperando uma atitude, de quem está esperando um comportamento. Porque quando você, né, aquele negócio, né, a empatia, né, você se coloca no lugar, e aí no caso eu não só me coloquei, eu vivi o lugar, né, quando você está esperando uma coisa andar mais rápido do que está andando, quando uma coisa não acontece do jeito que você esperava, aí você começa a ter que lidar com a tua ansiedade, com a tua frustração, com o teu pensamento de como você vai resolver aquilo, que caminhos você vai tentar resolver, e aí você passa a entender as pessoas que estão lidando com gestão, os dilemas que elas têm no dia a dia. E quando elas vêm te cobrar alguma coisa, por que elas estão cobrando? Porque elas são cobradas e porque elas precisam responder por aquilo, porque elas precisam dar reporte, porque elas precisam de alguma previsibilidade de algumas coisas. E aí você tenta entender o lado de quem está fazendo esse papel também. Então, para mim foi muito importante. O que eu recomendo? Por exemplo, eu não quero ser gestor para ter essa experiência, porque talvez eu não quero ir no vai e volta. Tenta liderar uma comunidade de alguma linguagem de programação, um grupo, né? Antigamente no Rio tinha muito Rio Jug, aqui em São Paulo tem o Elixir Group de São Paulo, tem o grupo de Ruby SP, tenta participar desse grupo, liderar iniciativas. Por exemplo, tem 2 meninas que trabalham comigo lá da OLX, que elas tiveram a experiência de liderar um Community Night ontem. Então já é alguma experiência de ter que chamar alguém, a pessoa não vem, a pessoa está atrasada, você tem que saber como você lida com isso, você não pode ser muito agressivo. E aí você começa a desenvolver essas coisas, de lidar com gente e entender o lado de quem cobra, porque aí você está cobrando, você está com expectativa, você está com prazo, você está com tempo. Então isso é muito importante. Então mesmo quem nunca teve experiência nenhuma disso, você consegue ter experiências que não são tão problemáticas, né? Que não é o teu próprio emprego, por exemplo, se você quiser ser mais conservador nessa abordagem para experimentar o outro lado. Pessoal, muito obrigado. Eu estou até o final do dia. Eu não vou estar por aqui, porque eu estou responsável pela trilha de arquitetura de vanguarda, então eu estou na sala Nova York, mas eu estou até o final do dia. Quem quiser, a gente bate um papo e desapeguem. Valeu, obrigado.